Fala aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Retomando o último vídeo que eu estava falando com vocês sobre formas de contato com os mentores espirituais, primeiro eu falei sobre a questão do pensamento, da questão da intuição, falei dos sonhos, tanto os sonhos simbólicos como os sonhos super realistas, os sonhos lúcidos. Falei um pouquinho sobre projeção astral, dei uma pincelada muito pequena, muito rápida, fazendo essa conexão sobre mentores espirituais e como é que eles se conectam com a gente. Mas depois eu vou fazer vários outros vídeos sobre projeção astral, vou começar a bater muito nessa tecla de agora por diante. Mas enfim, e ficou faltando falar sobre o quarto item. Na verdade eu separei outros itens para vocês, mas vou falar agora especificamente sobre a questão da sincronicidade e os mentores espirituais. E quando a gente fala de sincronicidade, não tem como a gente não pensar dessa forma. Não tem como você não parar para refletir um pouco sobre se você já teve aquela sensação de que o universo está te conduzindo, ou então ele está tentando te despertar para algo, está tentando te dizer algo. Como se certos eventos, certos padrões, certas repetições, mesmo numéricas também, elas surgissem no teu caminho como se estivessem tentando dizer algo para você. E isso provavelmente já aconteceu com a maioria de vocês, em maior ou em menor grau, é claro. Então eu queria que vocês refletissem se em algum momento vocês já passaram por uma situação onde parece que o universo, parece que o cosmos, parece que o invisível tenta de certa forma te conduzir, onde tudo que surge no teu caminho parece se encaixar de uma forma muito harmoniosa, de uma forma muito perfeita, como se o universo realmente estivesse te guiando, estivesse te conduzindo. E uma situação muito comum é aquela quando você acaba de pensar numa pessoa e logo depois ela te manda mensagem, logo depois ela te encontra na rua ou então te telefona, e muitas vezes pessoas que não são do teu encontro diário, às vezes não estão nem na tua rotina semanal nem mensal, e você pensa, naquele exato momento que você pensa, a pessoa captura aquela ideia de tal forma e te liga logo depois ou te encontra. Você já passou por isso? Já teve esse tipo de experiência? E pelo menos uma vez? Também é muito comum quando você está procurando resposta para alguma questão específica e logo depois você encontra um livro te dando exatamente aquelas informações que você precisava naquele dado momento, tá? Não estou falando só para estudo, não, para alguma resposta da tua vida, para alguma coisa que está acontecendo no teu dia a dia, e você abre um livro que não tem nada a ver com o que você está lendo, na verdade não tem nada a ver com o que você está pensando, sei lá, você está lendo um livro de romance, e você está com uma problemática financeira na tua vida, e naquele momento, por acaso, quando você abre o livro, exatamente naquele parágrafo tem uma resposta para o teu problema financeiro, ou então para um problema de saúde, alguma coisa parecida. Então é muito comum que essas sincronicidades elas aconteçam em nossas vidas diariamente. É claro que a gente tem que tomar cuidado também para não ficar viajando demais, porque algumas vezes essas coisas elas são direcionadas por nós mesmos de forma inconsciente, tá? Isso aí não é sincronicidade. Às vezes você está querendo encontrar algo e você mesmo se direciona para aquele algo por alguma coisa que você viu ao teu redor e você nem percebe isso, mas quem está de fora normalmente consegue capturar essa ideia muito melhor, quem está olhando a situação. Então é por isso que você tenha bastante reflexão e não tente forçar as situações de uma forma que não se encaixe exatamente com a sincronicidade, tá? Então, mas no caso que eu dei, por exemplo, você não encontra uma pessoa há 3 meses, é um exemplo até que eu dei de um amigo meu há pouco tempo. Eu estava em casa aqui sentado e pensei nele, um amigo meu de infância, pensei uma bobeira nele, na hora que eu pensei eu liguei para ele. Quando eu liguei para ele já atendeu rindo. Christian, se estiver vendo aí, Christian, não vê meu vídeo que ele tem medo de espírito, essas coisas todas, amigo meu de infância. Tem até situação que de eu ver espírito e ver aura lá na galera do prédio, eles ficam meio com medo. Ele é principalmente um grande amigo meu. Mas vamos lá. Eu pensei nele, liguei pra ele, não falava com ele uns 2 meses, quando eu atendi o telefone ele já começou a rir, ficou nervoso, ele, pô moleque, tu tem esses negócios mesmo, eu tava pensando em você agora, que ele queria pedir uma indicação, mas pensei nele, não falava com ele, sei lá, 3 meses, peguei o telefone, liguei, quando atendi ele falou, pô, tava pensando em você agora, tá? Ou seja, essas conexões, essas sincronicidades, elas normalmente acontecem no nosso dia a dia, a gente não percebe. E muitas vezes os mentores espirituais estão envolvidos nisso. Então eu me arrisco a dizer para vocês que essas experiências elas não são meras coincidências, elas são manifestações
de um fenômeno muito real, muito concreto, muito poderoso, que é a sincronicidade. Se eu não me engano, quem criou esse nome, quem cunhou esse nome, sincronicidade, foi o Jung. O Jung ele descreveu a sincronicidade como uma espécie de coincidência, entre aspas, bastante significativa entre eventos externos e eventos internos. Ou seja, algo que acontece dentro da gente, de certa medida, de tal forma, se conecta com algo que está no nosso exterior. Quando a gente está nesse processo de sincronicidade, a gente está no flow, está no fluxo. É como se você estivesse acompanhando o grande ritmo da vida, a grande maré de um rio cósmico, de um oceano cósmico, tá bom? Então, os mentores espirituais, eles facilitam um processo que acontece dentro de nós, porque cada um de nós molda a realidade tal como ela é. Mas muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, as pessoas não percebem isso. Espiritualmente falando com vocês, essas sincronicidades nada mais são do que forças superiores que agem dentro de você. E isso inclui o acesso aos nossos mentores espirituais, que conhecem o nosso íntimo, que nos guiam sutilmente por pensamentos, por ideias, por intuições, por sonhos, mas também por sincronicidades, mas também por mensagens e pistas que eles colocam ao nosso redor. Não é nem que eles colocam, por mais que eles coloquem em alguns momentos, mas eles despertam a nossa mente para que a gente perceba. E tudo isso gira em torno de uma espécie de linguagem oculta do universo. O universo ele é uma consciência, porque a parte do universo que a gente conhece de forma material é uma expressão da consciência. Mas como o grande sábio da antiguidade chinesa, o taoísta Wu Xin, nos diz, tudo é consciência. Consciência é tudo que existe. Se a gente levar isso ao pé da letra, o universo, como expressão da consciência universal e cósmica, ele tenta nos alertar para que nós, como consciências cósmicas, num nível individualizado, para que nós despertemos para as coisas essenciais da vida, para o ser, para o absoluto, para a verdade eterna. Tudo isso aqui nesse jogo, nesse teatro da vida, nesse mundo de ilusões. Ou seja, o universo nos dá pistas para que a gente saia da Matrix. O universo nos dá pistas para que a gente desperte da caverna de Platão. E os mensageiros desse grande universo, os mensageiros espirituais, os mensageiros quânticos, são os nossos mentores, são os nossos amigos que muitas vezes nos influenciam para que a gente perceba os sinais que a própria natureza cósmica nos fornece. Então a gente tem que perceber essas pistas que estão ao nosso redor. Tudo que eu falei com vocês no outro vídeo. Eu sei que tem gente que acha que o mentor espiritual vai se comunicar sempre por um processo de clareaudiência, você vai escutar o mentor, ou você vai ver o mentor pela clarividência, pela tela mental, ou então quando o chakra Agnya, que é o responsável pelo terceiro olho, ele abre de forma muito, muito poderosa no centro da testa, entre as sobrancelhas, e você sente um fluxo de energia como se fosse uma tromba de água, uma tromba de energia muito forte, e você ativa a tua clarividência local, você vê as coisas ao redor, você vai ver um mentor ali na tua sala, sentado no sofá. Isso não é fácil, não é para todo mundo de uma hora para outra. Se você quer ver dessa maneira, você tem que trabalhar. Se você não tiver já uma facilidade desde de novo, Então, clareaudiência, clarividência é um trabalho parapsíquico, pode ser um trabalho de mediunidade também. A clareaudiência é complicada, não dá para você treinar clareaudiência. A clarividência tem várias técnicas que facilitam. Se você então tiver uma perseverança, fica mais fácil, se você tiver facilidade. Mas a clareaudiência depende muito da tua facilidade, da tua mediunidade ou da tua abertura parapsíquica. Ou seja, o que eu estou querendo falar com tudo isso? A gente tem que tirar essa ideia da cabeça que os mentores espirituais só se comunicam dessa forma tradicional, aparecendo, se materializando, ou então quando a gente percebe pela clareaudiência ou pela clarividência. A gente tem que perceber as pistas que o universo coloca ao nosso redor, e os mentores espirituais, como mensageiros dessa grande consciência cósmica, eles nos alertam para essas pistas a todo momento. E quando a gente fala de sincronicidade, é importante que a gente compreenda que a sincronicidade em si, ela se manifesta de várias formas. Mas a chave para que você consiga percebê-la está na meditação. Falei nisso no outro vídeo também. Na atenção plena, na contemplação,
na interpretação das coisas que estão ao teu redor, norteado sempre pela intuição. Você tem que acreditar no teu potencial. Percebam que é uma grande comunhão de vários fatores que vão te ajudar, que vão contribuir para o processo de despertar espiritual e para esse processo de percepção dessas sincronicidades, tá? É claro que você não tem que ter todos esses 100% despertos, mas você tem que tentar. Pô, qual é a tua facilidade maior? É perceber de tal forma? Você acha que a meditação é mais fácil? Você acha que a contemplação da natureza, ou então das coisas ao teu redor, ela te facilita esse processo de sincronicidade? Você tem que perceber no teu íntimo o que te impulsiona com mais vitalidade, com mais força, para que você atinja essas mensagens, para que você receba essas mensagens espirituais, tá? Na verdade, receber a gente já está recebendo, né? Para que a gente perceba essas mensagens. Beleza? E isso acontece nas situações mais corriqueiras, isso acontece no nosso cotidiano, na nossa vida real. Sei lá, pensa que você está num momento de indecisão da tua vida sobre um novo caminho que você tem que seguir, um novo caminho que você tem que trilhar, profissionalmente falando, tá? Então você está indeciso, você está incerto, você está inquieto, às vezes você é um cara que tem um pouquinho mais de medo de arriscar, é uma mulher às vezes um pouquinho mais tímida, não consegue falar com o chefe que vai trocar de emprego, então pedir um aumento. É claro que cada um vai saber de si, das suas questões mais profundas que tem que trabalhar, mas eu quero dizer o seguinte: você está num processo de indecisão, seja homem, seja mulher, seja no trabalho, seja por um pedido de aumento, né, dentro do próprio trabalho. Vamos colocar esse exemplo então para mudar de profissão e você está indeciso na tua tomada de decisão. Aí você pega um ônibus ou um táxi, vamos botar o exemplo de um ônibus. Você pega um ônibus e senta do lado de alguém e essa pessoa começa a conversar. Aí no início tu até pensa, pô, pessoa chata, tô aqui com a minha mente remoendo um monte de coisa e ela tá aqui me perturbando. Só que no meio do caminho, você começa a achar aquele papo agradável. E essa pessoa, de uma forma muito inesperada, ela menciona algo que tem a ver exatamente com a área profissional que você está procurando. Ou então te dando um recado do que você tem que fazer nessa questão profissional. Seja mudar de emprego, ou ficar no mesmo emprego, ou pedir aumento, enfim. Aí você para pensar, a pessoa que sentou do teu lado, você não estava nem com vontade de bater papo com aquela pessoa, começou a conversar de outras coisas que não tem nada a ver e do nada ela te dá uma resposta, mesmo você sem falar do problema para ela, sem você contar para ela que você estava querendo trocar de emprego. É óbvio que isso aí foi o quê? O teu mentor espiritual, conversando com o mentor espiritual dessa pessoa, teve acesso de tal maneira à estrutura mental dela e deu uma sopradinha ali, né? O teu mentor falou pro outro, né? Eu tô conjecturando, pode ter acontecido isso. Pô, fala isso aqui, que ela vai perceber nessas entrelinhas aqui, nessas palavras, que acho que talvez isso aqui seja o melhor para ela, para essa pessoa. Beleza, aí no meio do papo vem isso na mente da pessoa que está conversando com você no ônibus e ela te dá uma resposta completamente inusitada, inesperada, depois você faz aquilo e viu que deu certo. Beleza? Ou seja, essas sincronicidades, essas questões, elas acontecem no dia a dia. Não vai ter um anjo vindo de trombeta tocando para te dar mensagem nenhuma, tá? Isso é muito raro. Presta atenção nos pequenos detalhes do teu dia a dia, porque o universo, normalmente fala através de pessoas. E muitas vezes o que a gente toma como uma simples conversa acaba se transformando numa grande mensagem espiritual, numa grande verdade espiritual que você estava naquele momento porque você tinha que receber. Você tinha que receber essa mensagem para a tua alma. Então os exemplos a gente pode tirar aí dos mais variados, mas o que eu peço para vocês é que vocês percebam isso. Uma outra coisa que acontece muito dentro do processo de sincronicidade é você perceber números repetidos. Números que persistem em aparecer para você. Então, digamos que um certo número nos últimos dias, ele de forma persistente teima a aparecer para você. Você olha para o relógio, tá aquele número. Você sai de casa, pega um Uber, pega um táxi, quando olha para a placa do carro, tá aquele número. Você faz uma compra no restaurante, numa loja, num shopping, ou então no restaurante, tá aquele número. Aí você, de forma intrigada, curiosa,
resolve correr atrás e investigar o significado daquele número. E quando você percebe que na numerologia aquele número ali pode indicar, sei lá, paz, harmonia, e você precisa de paz e harmonia na família naquele momento, e você é uma pessoa capacitada a prover isso, mas não está se posicionando, talvez seja uma mensagem. Ou então, talvez aquele número queira dizer algo sobre projeção astral, e você na última semana está lendo sobre projeção astral. Ou talvez aquele número traga proteção espiritual, e naquela semana você foi assaltada, estava rezando, está muito nervoso no trabalho, brigou com o chefe, brigou com um amigo, sei lá, mas você está precisando de uma proteção espiritual, você está com a energia meio pesada, meio carregada, e aparece esse número constantemente depois que você começa a pedir por ajuda, pedir por paz, e de forma inexplicável, quando você vê na internet, quando você procura um pouquinho sobre numerologia, você vê que esse número indica paz, tá? A verdade é que existem vários números, cada número vai ter um significado, você pode procurar aí diversas formas de numerologia, tem a numerologia pitagórica, enfim. O que eu quero passar para vocês aqui não é exatamente o significado de cada número. É muito comum também a gente associar o número 1111 aos portais que estão abrindo, né? Então, digamos que esteja num momento de abertura de portal, que o sistema solar vai se comportar de tal forma que vai mudar a energia do nosso planeta. Isso acontece bastante, por mais que a gente também veja na internet muito exagero quanto a isso, e é meio chato que acaba tirando um pouco da credibilidade, mas isso acontece, isso é real. Tem números que, se você associa realmente a tipos de portais, a tipos de energia de cura, a tipo de energia de proteção, a projeção astral, a clarividência, enfim, quando você pesquisa e vê que aquele número que está aparecendo para você de forma constante, de forma quase que rotineira, quando você vai tomar o café da manhã, ele vem na tua mente, vem na tua cabeça, você olha para o relógio e tá o número. Ontem foi até engraçado, né? Meu canal fez ontem 10 mil inscritos. Esses últimos vídeos aí eu tô postando toda hora, tô com os trabalhos profissionais mais em dia, então tô tendo um pouquinho mais de tempo para postar todo dia. Acho que o YouTube tá me divulgando um pouquinho mais, e a galera compartilhando e tal. Aí eu botei ontem aqui no computador. Eu não tenho muito costume de ficar vendo quantos inscritos toda hora. Quando eu botei no computador, estava 9.999 inscritos. Eu nem parei para pesquisar exatamente se tem um significado 9.999, mas o que me veio na cabeça naquela ideia, né, quando eu vi esses números todos repetidos, que daqui a alguns segundos ia virar 10 mil, ou seja, eu ia passar por uma transformação, por um portal, o canal vai bater 10 mil inscritos, ou seja, talvez tenha sido o último momento que eu consegui perceber no meu canal aquele número, 9.999. Então talvez eu tenha que me desapegar desse número. O que estava querendo passar? Eu não tive nenhum contato ontem com o mentor espiritual, não saí do corpo, nem nada ontem, mas eu pensei rapidamente quando eu vi aquilo, a ideia que me veio na mente, também não abri clarividência nem nada, mas de supetão, intuitivamente, a ideia é essa: eu estou passando por um momento de transição no canal. Ou então, sei lá, no meu caso, talvez o mentor tenha me dado um empurrãozinho energético que me fez olhar ali no canal para quê? Para marcar o último momento antes do meu canal romper a barreira dos 10 mil, que é muito significativa nesse sentido. Então, vocês têm que entender que muitas vezes os números, eles talvez não expressem tanto significado, no sentido, o que significa o número 4, o número 8, por mais que tenha essa explicação, mas talvez naquele momento o mentor espiritual, né, eu estou dando o exemplo do meu caso, talvez o 9.999 não tenha um simbolismo espiritual, mas eu perceber aquele número e uma mudança para o 10 mil logo depois, em alguns segundos, me faz perceber que as coisas estão mudando, e talvez o mentor naquele momento me deu um empurrãozinho energético, soprou na minha mente, de uma forma muito sutil, que eu nem percebi que era ele, e fui dar uma olhadinha ali que eram 9.999 inscritos. Ou seja, muitas vezes os números querem passar simplesmente o quê? Uma mensagem que o mentor está ali com você, que está num momento de mudança, que as coisas estão acontecendo de uma forma sincrônica, que as oportunidades estão surgindo várias vezes. Quando os números se repetem muito, é isso. Alguma coisa está se oferecendo a você diversas vezes e você ainda não pegou. Talvez seja isso, tá? Então, cabe a você tentar entender o significado desse número. Nem que você corra atrás, às vezes, de um livro de numerologia, pergunte a alguém, mas o significado mais profundo você tem que
perceber dentro de você, você tem que abstrair essa ideia por conta própria, beleza? E os mentores espirituais, eles são muito eficazes no trabalho dele como mentores. A gente que é muito ruim, é como se fosse um professor de autoescola muito bom ensinando para alguém que não leva muito jeito para dirigir, que tem muita dificuldade, faz muita besteira no trânsito. O cara é muito habilidoso, ele dá cavalinho de pau, ele estaciona numa vaga que tem só 2 centímetros de espaço para entrar com o carro, e ele tenta, te ensina da melhor forma, mas você não presta atenção na aula, tá olhando para o lado, pensando na namorada, pensando na vizinha, no vizinho, no pai, no papagaio. Os mentores espirituais, eles sabem como é que eles vão pegar a nossa atenção, e muitas vezes a gente não percebe. Então os números, além de representarem, de terem um tipo de ressonância específica, mas não vou nem entrar nisso agora, mas eles sabem que os números representam o que na nossa mente? Eles sabem que a nossa mente busca sempre padrões, sempre repetições. Então, muitas vezes eles usam o número, ou então usam qualquer tipo de repetição, como uma ferramenta para capturar a nossa atenção, para falar: opa, acorda aí que estou te dando uma mensagem, você não está percebendo. Vou botar número repetido aqui na tua frente, que é mais fácil de perceber, é mais fácil para que você acorde, tá? Então, às vezes os números não têm também o significado espiritual no sentido de ressonância, mas sim só para chamar a nossa atenção. Talvez em alguns casos seja isso. Beleza? Acho que eu já falei de tudo, e a ideia é essa, né? Que vocês percebam, porque na nossa vida, quantas vezes a gente não acaba esbarrando com uma informação muito legal, seja num vídeo, seja num livro, seja num texto, seja numa conversa, como eu falei para vocês, no ônibus, no metrô, no Uber, no táxi, com o vizinho, no trabalho, com alguém que você foi numa lojinha comprar alguma coisa e a vendedora bateu um papo contigo. Quantas conversas dessas são importantes para a nossa vida e a gente não presta atenção? Quantas conversas chegam no momento certo, no momento presente, para tentar nos ajudar e a gente não presta atenção? Isso tudo não é aleatório. A sincronicidade, ela é orquestrada com maestria pelos mentores espirituais. É a força do universo quântico em ação, e os mensageiros desse grande universo são os nossos mentores, os nossos guias. Então, como mensagem final, como é que a gente consegue perceber essa sincronicidade? Primeiro passo, a gente tem que entender que a sincronicidade ela acontece o tempo todo. E uma das formas para que você perceba essa sincronicidade é que você esteja completamente presente, completamente no aqui e no agora, atento à sua presença, à sua consciência. Quando você está presente, quando você está atento, é a melhor forma de você perceber essas sincronicidades, perceber esses sinais. Então, como eu disse num vídeo antigo, acho que eu postei na semana passada, a gente tem que evitar viver no piloto automático. A gente não pode andar igual um robozinho que é programado para um lado e para o outro sem perceber o que está acontecendo. A gente tem que sair desses padrões dogmáticos, desses padrões que nos escravizam nas repetições, só que repetições de frequências que nos escravizam mesmo, que nos atormentam mentalmente, que nos aprisionam, que nos tornam verdadeiros fantoches. Então a gente tem que refletir dia após dia para ver se a gente não está no piloto automático. E quando a gente tem presença, quando a gente tem consciência de si e do mundo à nossa volta, até a nossa intuição aflora com mais clareza. E isso faz com que a gente perceba de forma muito natural esses sinais que o universo quer nos mostrar e que os mentores espirituais, com muita maestria, colocam no nosso caminho. E para que você consiga afinar esse contato com o teu mentor, é legal que você pergunte para ele, peça com clareza, escolha ali uma pergunta bem clara e pergunta para ele alguma coisa específica que vai mudar o rumo da tua vida, que você acha importante. Manda uma mensagem clara para ele, pode escrever num papel, pode falar em voz alta e peça para que ele envie sinais que confirmem que ele recebeu, que ele está te dando uma resposta. É muito legal você perceber esse movimento e você vai, tem certeza que você vai se surpreender com as respostas que vão acontecer ao longo do teu caminho. Por isso que eu digo, é muito importante que você registre as suas experiências, que você anote esses eventos de sincronicidade. Quando acontecer alguma coisa relacionada a esse sinal, a essa sincronicidade, a uma busca por uma resposta e que ela veio naquele momento de uma forma muito clara para você, você anota isso aí para tentar compreender depois
para compreender melhor em casa, você senta e pensa, pô, será que foi isso mesmo? Será que essa resposta é assim? Tenta sair do piloto automático, tenta sair da caverna de Platão, tenta se libertar da Matrix. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que eu abordei tudo que eu tinha para abordar. Se eu esqueci, eu abordo depois em outro vídeo. Mas o mais importante sobre a sincronicidade é que você perceba que ela não é apenas um fenômeno misterioso, um fenômeno oculto, um jogo místico, algo divertido, algo superficial. Não é nada disso. Em verdade, a sincronicidade ela é uma linguagem de Deus, um fluxo inteligente do universo que busca alinhar a nossa energia, a nossa vibração com um propósito maior que é iluminar a consciência, com um propósito maior que é despertar espiritualmente, é expandir a consciência a ponto que você e o outro sejam um só, que não exista mais dicotomia, tá? Isso no nível mais amplo. E os mentores estão aí nesse processo, estão aqui junto de nós, sempre participando. Inclusive, eu já estou sentindo o mentor agora do meu lado direito. Como é que eu estou sentindo? O meu campo energético do lado direito, os meus microchakras, os meus nadis, os meus canais energéticos já estão se movimentando. Tá até arrepiado aqui falando. E o arrepio é uma forma de reflexão, né? Na verdade, é uma lei de causa e efeito. Ele mexe teu campo de energia, que está no campo astral, na verdade, que está no campo energético, né? O teu corpo energético, e automaticamente mexe o corpo físico, né? Os pelos, os poros, tudo isso acaba reagindo ao movimento de energia no campo energético, no plano energético. Tá bom? Mas aí a gente conversa depois um pouquinho. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido muito proveitoso. Coloquem nos comentários o que você acha que tem que trabalhar mais, que tipo de sincronicidade acontece com você, beleza? Então é importante que vocês coloquem aqui a experiência de vocês, até para que vocês troquem informações nos comentários. Isso é muito legal. Estou gostando muito disso aí que está acontecendo no canal. E como eu sempre digo, quem tiver interesse em dar uma olhadinha lá no link fixado nos comentários, tem o meu curso sobre o chakra raiz, tem o meu e-book sobre o terceiro olho. É só clicar que você vai ser direcionado para a Hotmart e tá muito legal. Vai ajudar bastante nesse processo de despertar espiritual e de expansão de consciência. Um grande abraço a todos vocês, obrigado por me aguentarem até agora e, como eu sempre digo, Namastê!